Entrar no necrotério sem morto já é difícil. Agora você vê um corpo ali, é pior. Só que tem uma questão da Josi, que tem uma questão espiritual. Você falou agora do sobrenatural, né? Eu me lembro uma história que você me contou, que você nunca deixa mais um corpo no escuro dentro do necrotério, né? Por quê? Não, de forma nenhuma, né? A gente tem essa questão de apaga as luzes. Eu sempre falo, quando tem corpo, não apaga a luz. Eu não deixo mais porque eu não sou muito de ver nada, sabe? Mas sempre aquela sensação de estar sendo observada, né? Tem corpos que chegam e você acaba sentindo meio que um baque energético. Então, a gente estava no laboratório com o corpo de uma senhora. E eu tava conversando com a Odete estava comigo, né? A Odete tá sempre comigo. Eu tava sozinha no plantão, falei, fica aqui na porta do laboratório, conversa comigo. E a gente tem um fluido, né, que a gente usa para tratar a cavidade abdominal, para parar, né, para estacionar essa proliferação de bactérias, entrando na parte mais técnica. E ele tem um tempo de ação. Então, eu tenho ali meia hora, eu tenho 40 minutos, enquanto o corpo tá na mesa e esse fluido tá agindo para eliminar essas bactérias, pra gente não ter problema nenhum com esse corpo. E eu falei pra ela, vamos sair, tomar um café, fumar um cigarro e aí depois a gente volta, eu termino o procedimento, eu tô com um tempinho, você termina de falar lá fora. E eu saí, apaguei a luz do laboratório. Com o corpo lá, né, da senhora? Com o corpo na mesa, apaguei a luz do laboratório. Falei, bom, depois eu volto e termino o meu procedimento. E aí deu o horário de voltar. Só que o estranho foi que quando a gente voltou, a Odete parou, bateu as duas mãos na porta e não entrou. Né? E eu não sei o que ela sentiu algo estranho, então ela parou. E eu entrei. E eu, muito falante, entrei conversando. E sabe quando você já sabe onde o interruptor tá? Né? Já é automático nosso, né? Pá, eu tô virada pra mesa e acendi. Só que nisso que eu acendi, minha mão bate, acende e apaga. E ela tava em pé, do lado do corpo dela. Quem tava em pé? A senhora que tava na mesa. Ela viu o espírito da senhora. Foi a primeira e última vez que eu vi algo, né? Olha, eu vou te ser sincera. A minha alma saiu do corpo. Nossa. A minha alma saiu do corpo e eu me arrepiou. Eu perguntando pra Odete, você viu? Ela falou, eu não vi, mas eu senti uma coisa muito estranha quando eu entrei. E aí ela tava no escuro, então eu consegui ver a silhueta dela todinha em pé, do lado da mesa. Nítido. O corpo dela pertinho do espírito. Do lado da mesa, só que em pé, né? Do ladinho da mesa de Thanato. Eu falei, meu Deus. E naquela hora da tontura dá tudo, né? A boca seca e ali foi a primeira vez, meu primeiro contato, assim, visual, né? E eu espiritualmente procurei ajuda pra que isso não acontecesse mais. Falei, não, se tiver alguma coisa aberta, fecha. Fecha. As pessoas falam, né? Tampa o umbigo, porque umbigo isso, umbigo aquilo. E aí foi a primeira vez que eu visualizei alguma coisa. E depois começou uma comunicação energética bem intensa, né? A energia é inegável. Pode ter gente aí em casa que, isso é balela. Graças a Deus, as coisas que acontecem comigo no laboratório, eu nunca estou sozinha. Tipo, não foi uma coisa da minha cabeça. Não, meus alunos estão presentes, meus alunos estão vendo acontecer e falam mesmo, Josi, bem que você fala. O quê? Luz que pisca? Maquinário que para e tudo acontece, a luz acaba, a bomba para, outra bomba para. Eu tive um caso agora no mês passado, né, que foi de uma pessoa que tirou a própria vida. E olha, eu vou te falar que desde o momento que aquela urna saiu daquele carro, foi um caos. Sabe quando resolve tudo acontecer no mesmo plantão? Eu fico, gente, entra em espírito de oração. Né? Por isso que eu falo, não é só uma profissão. Você trabalha, isso aí é fácil. Quantas pessoas falam pra mim assim, o melhor trabalho é o seu. Vai lá então no necrotério. Seu cliente não reclama. Quando eu escuto essas coisas, sabe, eu fico, nossa, se soubesse a responsabilidade que a gente tem. E eu trabalho como se eu tivesse... família, né? Exatamente. E eu trabalho como se eu estivesse sendo sempre observada. Às vezes estou no laboratório, num silêncio danado, e vem aquela música na minha cabeça. Eu vou lá e coloco baixinho, né? Às vezes, esses dias eu me peguei e falei assim, eu gostava dessa música, né? Porque eu não tô com essa música na cabeça, eu nem gosto desse cantor, e eu vou lá e coloco baixinho, porque pra mim aquilo ali é uma comunicação. E eu sempre tive essa sensibilidade espiritual, né? E depois que eu fui pra Umbanda, eu desenvolvi muito mais essa sensibilidade. Então a gente foi criado numa casa onde meia-noite a gente escutava alguém andando no quintal. E não tinha ninguém. A gente foi criada numa casa que eu chegava de madrugada, minha mãe mandava ficar até as 10 na rua, eu ficava até meia-noite, 1h, e quando eu pulava o muro, eu escutava debaixo da mangueira, que era onde meu padrasto fazia algumas coisas espirituais. Sim. Eu acho que isso acabava atraindo, né? E aquela mangueira era nossa... Tanto quando foi tirar ela, só de raiz, ela tinha não sei quantos metros.
Então, a gente foi criado dessa forma e eu acho que eu fui desenvolvendo com o passar do tempo. E eu tenho certeza absoluta que eu sou uma escolhida, né? Que muita gente escolhe. Ah, eu quero trabalhar com morto. Não é eu quero, né? Será que eu tenho esse dom? Será que eu tenho esse chamado? Porque não é brincadeira. Acho que logo no começo você já percebe nos seus alunos quem vai continuar e quem não vai. Percebo. Tem pessoas que vão pra... eu tô fazendo um curso de Tanato, mas é porque eu tô fazendo com a Josiane. Eu falei, não, gente, vem pra se dedicar, vem pra cuidar, vem pra aprender. Né? O mercado precisa, a gente precisa mostrar o nosso trabalho. E aí, quando eu conto as minhas coisas sobrenaturais, que são naturais pra mim, eu fico, olha, eu não tô falando isso pra botar medo em ninguém. Mas são coisas reais que acontecem durante um plantão. E pode acontecer a qualquer momento. Né? Aonde eu tô, sempre tá acontecendo um negocinho, o outro fica, não vim sozinha não, né? Daniel falou, fica aí fora, gente, deixa eu fazer meu podcast aqui, daqui a pouco a gente vai embora. Porque tem um amigo que fala, Josi, isso vira energia, em forma de agradecimento. Então, se for isso, tá ótimo, não me assombra em nada, Na minha casa... Pode falar, Daniel, não, desculpa. Não, você tava contando agora, eu lembrei de uma história que você falou dos objetos, né? Da roupa, que você contou da menina que tem um negocinho no cabelo, tem uma pulseirinha igual e tal. Você preparou o corpo de uma cigana também, né? E aí veio na sua cabeça uma intuição de um objeto, acho que era um lenço. Foi, como que era essa história? Essa história da cigana, né? Onde eu vou, pessoal, Josi, você fala da cigana pra gente. A cigana foi bem marcante pra mim. A cigana, ela foi vítima de um atropelamento. E o agente funerário, quando chegou no laboratório, ele falou pra mim assim, Josi, olha, presta bastante atenção, tá? A saia dela tá aqui, né? A blusa dela é transparente. Então a família quer que você coloque o lenço, né, jogado por cima ali da blusa e deixou todos os detalhes do que era para colocar no corpo. E aí um plantão muito agitado, a gente tinha uma quantidade de corpos muito grande. No final do plantão, quando a gente passa para fiscalizar todos eles, para ver se tá tudo certinho, eu olhei para ela e eu falei, cadê o lenço? Ele tinha entregado na minha mão, Vilela, olha o tamanho da minha responsabilidade. Aí um amigo, pro meu desespero, que lenço? Eu falei, o lenço dela, que tava junto com a roupa, porque eu conferi, porque ele disse que não era pra ir sem lenço. Não tinha lenço nenhum. Falei, pronto. E aí bateu o desespero. Cadê o lenço? Eu sei da importância, né, pra eles, o lenço, toda a vestimenta, e o meu trabalho, que se eu recebo alguma coisa, eu tenho que colocar. E aí bateu simplesmente um desespero total. Procuramos o lenço e levanta corpo e olha embaixo de corpo e vê se o lenço foi trocado e vê se o lenço tá, né, no corpo errado e nada desse lenço. E aí foi a hora que eu cheguei pro corpo, né? Eu cheguei na beira do caixão dela, foi no momento de desespero e eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. E, assim, é muito até estranho pra gente, né? Parece surreal. Você vai pedir ajuda, pra algumas pessoas parece sem sentido. E eu falei, me ajuda, porque eu não tô encontrando seu lenço e eu não sei mais o que fazer. Você falou pra ela no caixão. Pra ela, dentro do caixão. Já tava pronto. Eu não tô encontrando. E aí veio na minha cabeça, não escutei nada, tá, gente? Não ouço nada. Veio na minha cabeça o lixo. É uma intuição, que é uma forma de uma intuição, né? Aparece na tua cabeça. O lixo, como se eu visualizasse. Sei. Eu falei pra eles assim, pros 2 colegas do plantão, vamos pra lixeira. Eu não vou mexer em lixo contaminado essa hora, porque não tá no lixo, porque você não tá confiando na minha palavra. Falei, ninguém vai não, eu vou. Aí estiquei um saco grande de corpo necropsiado, que vem muitos pra gente. Eu falei, eu vou virar. Aí resolveram me ajudar. E aí, de repente, o colega puxa a sacola de mercado e o lenço estava dentro. E olha, gente, de verdade, como eu falei, a minha alma vive saindo do corpo, né, com relação a algumas coisas. E ali eu fui ajudada naquele momento pela energia dela, né? Eu acredito sempre que a energia tá pairando. Chico Xavier fala em 72 horas. Tanto que o espírita, aquela energia ainda tá ali, fica né? rondando durante 72 horas antes de desprender. Exatamente. Tanto minha avó falava isso também, que mesmo? muitos dos espíritos acompanham o próprio velório, até 72 horas. A gente tem um livro maravilhoso chamado A Hora do Adeus, que fala totalmente sobre isso. Ah, é? Nunca tinha ouvido isso, não. Já ouviu falar que no crematório o corpo fica de 24 a 72 para ser cremado? Justamente por conta disso. Né? 24 por conta de se houver alguma coisa, alguma denúncia, ainda dá tempo ali de buscar o corpo, fazer uma necrópsia, alguma coisa. E 72 por conta dos espíritas de algumas religiões que pedem para aguardar as 72 horas
para fazer a cremação. Chico Xavier não era contra a cremação, mas ele frisava, esperem às 72 horas. Porque é tipo uma despedida? É como se fosse um desenlace total, né? Então, na verdade, tem essa questão das 72 horas, mas me parece que para a questão dos espíritas, porque é nesse momento que a pessoa entende que ela morreu. Entendi. Então que ela vê o próprio corpo. É o estado de perturbação, que né? ela Que falam, entende aquela coisa bem ghost do outro lado da vida, que você sai do corpo e vê você... Gente, eu morri ali, sou eu ali. Então parece que é nesse tempo de 72 horas. E é engraçado que você vê esse tempo sendo respeitado dentro de um crematório. Sim, né? Uma coisa espiritual totalmente dentro respeitado. de uma empresa, né? De uma coisa que é profissional. Ele fala, não, vamos esperar 72 horas e tal pra acontecer a cremação.